Estamos de volta com o Toque do Oboé. Vamos acompanhar agora a entrevista com o presidente da Febraban, Murilo Portugal. Qual a avaliação que o senhor faz do momento econômico hoje? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento econômico bastante positivo, com um crescimento sólido, a inflação sob controle, finanças públicas disciplinadas, uma forte posição externa e também com um processo muito importante de inclusão social que está permitindo milhões e milhões de brasileiros participarem dos benefícios desse crescimento. Qual a orientação que o senhor dá para os investidores? Olha, o investidor tem que ver qual é o seu perfil, se é um perfil conservador, se é um perfil mais arrojado, quais são as suas perspectivas e desenhar um pouco a sua estratégia de acordo. É sempre bom ter um pensamento de mais longo prazo. O senhor falou sobre a inclusão social, né? E o pessoal de baixa renda, que agora está tendo uma possibilidade de investir mais, de comprar mais, qual seria a orientação que o senhor poderia dar? Essas pessoas estão sendo incorporadas no sistema e na sociedade de consumo. Há um processo grande de inclusão financeira, cerca de 30 milhões de pessoas ascenderam à classe C. O importante é despender com prudência, manter uma perspectiva de médio prazo, procurar se aperfeiçoar e subir na carreira profissional. Com essa expansão dos bancos, como é que fica a situação do país? Olha, é muito importante para o Brasil e para qualquer país ter um sistema financeiro sólido, um sistema financeiro bem capitalizado, com bastante liquidez, e é isso que nós temos no Brasil. Felizmente, com essa última crise que ocorreu no mundo, onde o setor financeiro foi um problema em vários países, aqui no Brasil, ao invés de ser um problema, o setor financeiro foi parte da solução. Isso é muito importante, porque os bancos brasileiros são sólidos, têm um alto nível de capitalização, são prudentes e são líquidos. A queda do dólar representa o que para o Brasil? Olha, barateia as importações e torna um pouco mais caras e mais difíceis as nossas exportações. Mas é um processo que decorre de vários fatores, decorre de uma posição muito boa das principais mercadorias que o Brasil exporta, os preços dessas mercadorias, os principais produtos agrícolas que o Brasil exporta, os principais produtos minerais, estão com preços muito altos e uma demanda muito alta, e também em razão dos fluxos de capital para o Brasil, em parte por causa da política monetária muito acomodatícia nos Estados Unidos e nos países centrais e das boas oportunidades de investimento aqui. Então, traz algumas dificuldades, traz alguns problemas, mas também traz vantagens para o país. E nós precisamos nos organizar melhor para utilizar mais produtivamente esses recursos que vêm para o nosso país. Bem, depois do terremoto na China, tem muitas empresas, né, muitas fábricas de automóvel, de computadores, vindo para o Brasil. Até que ponto isso é bom e ruim? É muito bom. Infelizmente, é lógico que é mal ter havido um terremoto na China, foi uma catástrofe humana de grandes proporções e isso, evidentemente, teve um impacto negativo na economia mundial. As empresas que estão vindo para o Brasil não são tanto em decorrência do terremoto, mas é um processo normal em razão do crescimento econômico mais rápido do Brasil, que essas empresas vêm para cá, e isso é muito positivo para o Brasil, aumenta a produção, aumenta os empregos e é uma fonte de riqueza para o país. Qual a situação do Ceará no setor bancário? Olha, o Ceará tem participado e tem contribuído muito positivamente para esse processo de crescimento econômico e desenvolvimento que o Brasil está vivendo. Na verdade, todo o Nordeste, e particularmente o Ceará, tem crescido mais do que a média do Brasil, e isso é uma coisa muito positiva. Isso é em razão não só da pujança das empresas que são aqui instaladas, do espírito trabalhador do povo cearense, do espírito empreendedor do empresário cearense, mas também dos bons governos que o Ceará teve por longa data, começando com o governador Gonzaga Mota e uma série de grandes governadores que permitiram que o Ceará usasse bem as suas potencialidades e se desenvolvesse. Então está indo bem, tem um setor bancário expressivo. É claro que o Banco do Nordeste tem a sede aqui. Existe um banco regional de médio porte que é muito importante, que é o Big Bank, que é um banco sólido e que faz parte de todo esse processo de crescimento e de desenvolvimento econômico.
presidente da Abance, Aquilino Gadelha, fez uma avaliação positiva da palestra. Como uma palestra valiosíssima, né? Ele mostrou o mercado brasileiro, para o curto prazo, para o longo prazo, o mercado internacional, o que pode ocorrer, como é que estão os riscos do Brasil, o valor do sistema financeiro de um modo geral. Ele como presidente, não só como presidente da Febraban, mas como uma pessoa, um homem que participou do governo por muitos anos, né? Participou do Banco Central, então foi extremamente importante, foi um aprendizado para todos nós. Como dá para perceber, a palestra repercutiu de forma positiva. Vamos ouvir a opinião do presidente da Oboé-Card, Alberto Mainardi, e do diretor do Sistema Financeiro do Grupo Oboé, Joebe Guimarães. Bem, o professor Murilo Portugal é uma das pessoas mais importantes no cenário econômico nacional. É um técnico com uma grande e larga experiência no cenário internacional, já teve várias funções de governo de maior importância, inclusive foi secretário do Tesouro Nacional, e agora ele vai emprestar o seu nome para a Febraban, e certamente a Febraban vai tirar grandes proveitos dessa participação dele. A palestra é um retrato muito fiel da situação do país. Ele, evidentemente, por esta visão, coloca que o país tem muito a fazer. A nossa situação ainda depende de vencer vários obstáculos. E no final, um dos rapazes que se apresentou foi muito feliz quando colocou que nós temos um dos grandes gargalos, que é a educação. Esse é um dos pontos que o Brasil vai ter que resolver. No mais, eu acho que foi uma bela aula que ele apresentou hoje aqui no Centro Cultural. O que o senhor achou da palestra? O que poderia destacar para a gente de mais interessante? Na verdade, a palestra foi muito didática, né? Ela abrangeu vários conteúdos, né? Mas eu acho que o grande destaque é pela forma didática com que todos esses conteúdos foram abordados, né? Falando da atuação dos bancos, de um modo geral, no mercado de crédito, como agentes que fomentam o crédito no Brasil, né? De toda essa questão da credibilidade que hoje tem dentro do sistema financeiro nacional, questões de Basileia, questão da atuação do Banco Central, a forma exemplar com que o Brasil superou a crise de 2008. Então, todos esses assuntos abordados num curto espaço de tempo e de forma tão didática que conseguiu transmitir o conteúdo de forma muito bem, com muito sucesso para todos que vieram assistir. Não foi apenas no mercado financeiro a repercussão positiva da palestra. Lucinda Marques, da editora IMEP, deu sua opinião. Bom, primeiro o conhecimento e a didática do palestrante, né? É uma pessoa bastante atualizada, que ressaltou a importância do desenvolvimento do Ceará em relação ao Brasil. Então eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu achei. No próximo bloco tem a programação da Agenda Cultural e a música de Moacir BD. Aguarde, nós voltamos já.